Desde os primórdios, a humanidade busca respostas que ultrapassam a lógica do cotidiano, como se houvesse em nós uma necessidade inata de tocar algo, que não se mede com régua, nem se pesa em balança. Carl Jung percebeu isso de maneira clara, não apenas como um estudioso da mente, mas como alguém que observava a alma humana com olhos atentos. Ele entendeu que as experiências espirituais, longe de serem meras ilusões ou fantasias, carregavam um valor psicológico profundo, capaz de transformar a forma como vivemos, pensamos e sentimos. A espiritualidade, para Jung, não era uma crença desconectada da vida, mas uma dimensão psicológica essencial, muitas vezes esquecida ou sufocada em nossa rotina moderna. Pense por um instante, nas vezes em que você sentiu algo maior do que si mesmo, seja diante da natureza imensa, em um momento de silêncio absoluto, ou até na sensação de pertencer a algo, além da sua própria individualidade. Esses instantes, que muitos chamariam de espirituais, Jung chamava de experiências luminosas. Elas não são apenas acontecimentos passageiros, mas mensagens do inconsciente profundo, como se a psique tentasse nos lembrar de que há forças interiores que precisamos reconhecer e integrar. Quando ignoramos essas mensagens, a vida tende a se tornar mais seca, mecânica, e muitas vezes somos tomados por um vazio, difícil de preencher com conquistas externas. O mais fascinante é que Jung não reduziu a espiritualidade a dogmas ou instituições religiosas. Para ele, cada pessoa tem dentro de si símbolos e arquétipos que se expressam em sonhos, mitos e vivências intensas, apontando para um contato com algo transcendente. E aqui está um ponto essencial: reconhecer o valor psicológico da experiência espiritual não significa se prender a uma crença específica, mas aprender a ouvir essa dimensão da nossa mente que busca sentido. Essa escuta pode ser a chave para atravessar crises, curar feridas emocionais e encontrar equilíbrio em meio ao caos. É como se o Espírito, em sua linguagem simbólica, nos oferecesse um caminho de reconciliação com nós mesmos. Muitos dos sofrimentos que carregamos vêm justamente da desconexão com esse lado profundo. Jung observou que em várias pessoas em crise, a raiz do problema não era apenas um conflito externo, ou uma dificuldade prática, mas a perda de contato com algo que dava sentido à vida. Quando não sabemos por que estamos vivendo, quando não sentimos ligação com nada além do imediato, entramos em um terreno fértil para a angústia e o desespero. A experiência espiritual, vista sob essa ótica, não é um luxo, mas uma necessidade psicológica, tão vital quanto o alimento ou o sono. E quando alguém se permite essa abertura, encontra não apenas respostas, mas também energia renovada para enfrentar os desafios do cotidiano. Ao longo da vida, todos nós carregamos feridas invisíveis, memórias mal resolvidas e fragmentos de nós mesmos que escondemos do olhar do mundo. Jung chamava essa dimensão oculta de sombra, e muitas vezes é através da experiência espiritual que conseguimos dialogar com ela. Em momentos de silêncio profundo, ou de conexão com algo maior, surge a coragem de encarar o que evitamos, e esse encontro pode ser doloroso, mas é também libertador. Porque não se trata apenas de aceitar nossas limitações, mas de perceber que dentro delas existe uma energia reprimida, esperando para se transformar em força criativa. É nesse processo que a espiritualidade revela seu valor psicológico, não como fuga da realidade, mas como a capacidade de mergulhar nela com um olhar renovado.
As tradições espirituais, quando vistas pela lente de Jung, são como mapas simbólicos da jornada humana. Cada mito, cada rito, cada imagem sagrada, funciona como um espelho para processos internos, que de outro modo, permaneceriam ocultos. O herói que enfrenta monstros, em uma história antiga por exemplo, representa a luta que todos travamos contra nossos medos internos. A ascensão, ou a iluminação descrita em tantas culturas, simboliza a busca pela consciência plena, pela reconciliação entre razão e intuição, entre mente e alma. Jung enxergava nesses símbolos não verdades literais, mas metáforas vivas que nos ajudam a compreender e organizar nossa própria psique. E quando nos permitimos vivenciar esses símbolos de maneira autêntica, eles se tornam chaves para a transformação. Na sociedade atual, muitas vezes nos distanciamos dessas experiências. Vivemos cercados por estímulos, pressionados por produtividade e resultados, mas pouco habituados a ouvir o silêncio, ou a reconhecer os sinais sutis, que surgem em nossos sonhos e intuições. O efeito disso é um sentimento crescente de vazio, como se estivéssemos correndo sem saber para onde. Jung advertia que ignorar a espiritualidade é negar uma dimensão essencial da psique, e esse vazio não se resolve apenas com conquistas materiais. A experiência espiritual, quando vivida de forma genuína, preenche esse espaço, não com certezas, mas com significado. Ela nos ajuda a lembrar que nossa vida não é apenas uma sequência de tarefas, mas parte de uma narrativa maior, repleta de mistérios e possibilidades. Imagine por um instante como seria viver com essa consciência. Cada desafio deixaria de ser apenas um obstáculo, e se tornaria também uma oportunidade de crescimento interior. Cada dor carregaria um convite para a transformação. Cada encontro humano poderia ser visto não apenas como acaso, mas como parte de um entrelaçamento maior que nos impulsiona a evoluir. Esse olhar não é fantasioso, é profundamente terapêutico, porque nos devolve a capacidade de enxergar sentido, onde antes só havia caos. E talvez seja exatamente isso que Jung nos ensinou ao reconhecer o valor psicológico da experiência espiritual, que precisamos recuperar a coragem de mergulhar no mistério, não como fuga da realidade, mas como forma de nos tornarmos mais inteiros. Quando nos permitimos essa abertura, algo profundo acontece dentro de nós. A vida deixa de ser apenas uma sequência de fatos, e se torna um diálogo constante com o inconsciente, um diálogo que nos guia, nos cura e nos transforma. Jung acreditava que a verdadeira saúde psicológica não era simplesmente a ausência de sintomas, mas a capacidade de viver em harmonia com as múltiplas dimensões do nosso ser. E a espiritualidade nesse contexto é a ponte que une o que está fragmentado, devolvendo-nos a sensação de totalidade. É como se cada experiência espiritual autêntica fosse uma lembrança silenciosa de que não estamos abandonados dentro de nós, de que há uma força interior capaz de nos conduzir, mesmo nos momentos mais obscuros. O valor psicológico da experiência espiritual, portanto, não está em nos afastar da realidade, mas em nos tornar mais conectados nela. Quanto mais nos conectamos a esse sentido profundo, mais capazes somos de enfrentar o cotidiano com coragem, de transformar a dor em aprendizado, e de olhar para o outro com compaixão verdadeira. Porque ao reconhecer essa dimensão, percebemos que todos compartilhamos a mesma busca, todos carregamos perguntas semelhantes, e todos, em algum nível,
desejamos encontrar um significado que vá além da superfície. Esse reconhecimento nos humaniza, nos aproxima e nos fortalece. Talvez seja por isso que Jung se dedicou tanto a mostrar que negar a espiritualidade é amputar uma parte essencial da psique. O que ele nos deixou como herança é a lembrança de que precisamos acolher essa dimensão com respeito, não como uma crença imposta, mas como uma experiência viva, única e transformadora. E quando fazemos isso, damos um passo decisivo em direção a uma vida mais plena, mais consciente e mais verdadeira.